Olá, seja muito bem-vindo a mais essa meditação. A gente vai conversar hoje sobre uma passagem que está no livro de Números, capítulo 11. E nessa passagem, basicamente, o povo ali no deserto, né, ao sair do Egito, o que acontece? Um grupo de pessoas começa a reclamar do maná, do pão que Deus estava dando para comer, e eles começaram a relembrar das comidas que eles comiam no Egito, e eles queriam comer carne, né? Então começou a ter essa reclamação em um grupo de pessoas que expandiu para o povo e gerou ali uma grande confusão ali com um desdobramento muito ruim. Então vamos olhar aqui a passagem. Números 11, versos 4 a 6, 33 a 55. Versículo 4. O bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vemos nada a não ser este maná. Enquanto, porém, a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes mesmo de mastigá-la, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Quibrote Ataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula por outro tipo de comida. De Quibrote Ataavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Então aqui nós vemos um bando de desocupados, né? A tradução aqui nos mostra assim um bando de desocupados ali no meio do povo. Eles começaram a lembrar da vida antiga no Egito, né? Então eles começaram a ter os seus desejos instigados, ou seja, eles começaram a reclamar do maná que eles estavam recebendo de Deus, né? Praticamente um pão ali que Deus estava mandando para eles comerem, e eles começaram a se lembrar da comida que eles comiam no Egito, do tempero, do alho, de tudo que tinha lá, e eles queriam comer carne, né? Então, só lembrando, o povo saindo do Egito, né, para a entrada na Terra Prometida, tipologicamente representam o Filho de Deus saindo da multidão do pecado e entrando na vida espiritual rica em Cristo, né? Vida no Egito, ela é relacionada à vida que nós tínhamos no pecado, ou seja, uma amargura, né, de uma vida controlada pelo pecado. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Esse foi o que eles estavam ali dizendo, né, que eles estavam com saudade, né? Então eles começaram a desejar novamente a comida que eles tinham no Egito, por sinal muito boa, né? Só que tem um porém aí. O povo ele está com uma mente seletiva. O que significa uma mente seletiva? Eles apenas estão se lembrando das coisas boas que eles passavam lá no Egito. Eles não estavam se lembrando da miséria, da escravidão, dos açoites, das chicotadas que eles levavam quando não finalizavam o trabalho, pois eles eram escravizados e sofriam nas mãos dos egípcios. Então, as lágrimas que caíam quando eles pediam, quando eles oravam, clamavam ao Senhor por libertação do Egito. Isso eles não estavam se lembrando, eles só estavam se lembrando das coisas boas, da parte da comida, né? Por exemplo, a Páscoa, Deus instituiu para que eles se lembrassem o quão miserável foi a vida deles no Egito, da miséria que Deus os havia libertado. Então, nós vemos aqui o que? Uma falsa visão do passado. Essa mente seletiva, né, os fez lembrar apenas das partes boas. Então, o inimigo ele consegue colocar um filtro na nossa cabeça, muitas vezes, de forma que a gente acaba se lembrando apenas das partes boas e quer requerer algo que nós já tivemos, né? Mas acaba se esquecendo do poder destrutivo do pecado que estava naquela situação também, tá? Então, quando a Bíblia fala que desses desocupados no meio do povo, é que ali, no meio do povo, não havia apenas judeus, né?
Eles não eram apenas, na sua totalidade, judeus que estavam ali, mas também tinha gente que fugiu, né, se aproveitando da situação, né, parte judeus, parte também egípcios, outros que vieram no embalo, e eles vão em uma aventura, vamos, o povo vai em uma aventura, vamos também, né, então tinha um grupo ali no meio daquele povo, né, então às vezes nós somos assim também, né, ah, se eu mudar para outra cidade, serei feliz, ah, se eu mudar para a praia, serei feliz, ah, e por aí vai, e nunca se sacia, um desejo por sensacionalismo. Então, esses desocupados eram um grupo de pessoas ali que estavam ali mesmo no oba-oba, né? Não estavam ali para o objetivo final, né? Estavam em busca de uma aventura. Muitas vezes na igreja também existem esses tipos de pessoa, aqueles que, né, aqueles bem, temos os comprometidos por Cristo, certo? Mas também nós temos aqueles que querem tomar vantagem, né, que quer participar do movimento, né, mas quando o problema aparece, né, quando a dificuldade começa a aparecer, quando entra numa rotina e parece ser chato, as pessoas não firmam mais o compromisso, elas não avançam, né, por não haver mais alegria do, talvez, um sensacionalismo, né, muitas vezes sem comprometimento com o espírito, preferindo ali pôr mais tempero na igreja, né, algo mais bizarro. Ah, eu quero uma celebridade cantando aqui, eu quero uma grande música, eu quero um entretenimento a mais, né? Então tentam trazer assim temperos, tentam trazer o mundo para dentro da igreja. Nós não queremos falar do poder do Espírito Santo para transformar os homens, mas queremos outros poderes, né? Melhor a gente colocar mais entretenimento aqui dentro. Então, é como essa situação ocorre também na igreja hoje, né? E o que nós vemos, pessoal? Nós vemos que isso foi pecado, isso deixou Deus descontente. E nós vemos aqui que Deus ele vai dar a carne que eles querem, só que algo irá ocorrer também, né? Então tem ali uma gula, e vai aparecer uma cobiça insaciável por carne, e também vai ter morte, né? Então basicamente Deus ficou descontente, e nós vamos ver o povo aqui encher os barris, né, das aves, dos codornizes que Deus mandou, que eram a carne, né, que eram algumas aves, né? Então vamos dar uma passada aqui no versículo 19 ao 32. Vocês não comerão carne apenas um dia, Deus falando agora, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia a carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Então o povo ele estava reclamando, né? E no fim de tudo eles estavam reclamando, poxa, por que tiraram a gente do Egito? Lá estava tão bom, uma mente seletiva, não se lembrando das dores que passavam, né? E isso foi pecado contra o Senhor, né? Estavam murmurando. Então aqui nós vemos o pecado do homem na sequência, assim que Deus deu carne por meio das codornizes, das aves, nós vemos o pecado do homem mergulhando na sua cobiça, né? Perdendo ali todo o equilíbrio, né? Ou seja, acabou a moderação da vida, ou nunca encontrando um ponto de satisfação. Falando assim em cobiça, em geral, pois eles encheram muito, né, os seus barris e queriam toda aquela carne, né, e se comeram, se saciaram e passaram até mal. O único resultado da cobiça, muitas vezes, é que ela cresce, cresce e cresce cada vez mais. É um apetite que não tem fim, falando de um modo geral. Por exemplo, pornografia, a pessoa precisa de algo cada vez mais e mais pesado, bizarro, né? E assim ela é dominada por aquilo que destrói a sua vida. E existem pessoas que lucram bilhões, muito dinheiro, criando produtos, criando produções
que são diretamente digeridas pela cobiça do ser humano, tá? Onde o ser humano acaba sendo controlado pelas suas próprias paixões, ou escravo do pecado, né? Entrega para a cobiça resulta, sabe no que, meu irmão? Em sofrimento espiritual. Então, o resultado da pessoa se entregar à cobiça, né, vai trazer sofrimento espiritual para a vida da pessoa, né? O mundo na carne e o mundo no espírito, vida na carne e no espírito, elas são mutuamente exclusivas. Ou você vive o espírito ou a carne. Ninguém pode servir a dois senhores, né? A Bíblia nos diz. Ou você é liderado pela carne ou pelo espírito. E há uma batalha entre os dois, né, pelo controle das nossas vidas. Na sequência aqui, acontece uma praga. Versículo 33. Enquanto, porém, a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes mesmo de mastigá-la, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula por outro tipo de comida. Então, Quibrote Atavá tem a ver com sepultados pela cobiça, né? E essa cobiça que gerou essa gula, né, por uma comida ali, certo? E pode ser que eles estavam com tanta vontade de comer carne que eles estariam até comendo sem mastigar, engolindo, né? E estavam ali engasgando, ou até mesmo engasgando com o osso da carne, né? Ou pelo tempo que o organismo estava sem comer carne, pode ser que o corpo deles não estavam conseguindo assimilar essa quantidade tão grande de carne. Seja o que tenha ocorrido nessa praga, né? Algo muito ruim aconteceu, porque gerou morte, né? E muitos foram enterrados ali por causa desse mal, né? Por causa da cobiça. O mesmo ocorre hoje com a pessoa que se entrega às suas paixões. Muitos estão sofrendo, sendo controlados, enterrados e escravizados pelas suas próprias paixões e cobiças. O álcool, por exemplo, né? 16 anos é o suficiente para exterminar o fígado e desenvolver cirrose hepática na pessoa. Aí essa pessoa passa a estar enterrada pelo álcool. Drogas, pornografia, cobiça pela perversão sexual, doenças sexuais, coisas que destroem as pessoas, enterram as pessoas. Muitos se prendendo financeiramente, né, pois desejam um novo algo que não conseguem pagar, né, algo material, e acabam se comprometendo no cartão de um jeito além do que é capaz de suprir financeiramente. Então a sua cobiça, ela pode te enterrar. Muitos estão se enterrando por causa dos seus próprios desejos, que o mundo gosta de saciar os seus próprios desejos para que você, né, seja usado, né, para que você gaste, para que você caia nas tentações, né? Gálatas 5,16, a Bíblia fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Andar no Espírito coloca a carne no seu devido lugar. Amém? Então eu vou fazer uma oração aqui e a gente finaliza. Querido Deus e Pai, obrigado por esta meditação, Senhor, e eu peço que o Senhor abençoe quem está ouvindo, Deus, e que o Senhor nos ajude a vivermos pelo Espírito, Deus, não deixar a cobiça tomar conta, nem a murmuração, Senhor, nem a gula, Senhor, e nos ajudar a viver uma vida moderada na Tua presença, Senhor, sabendo que todas as alegrias estão em Ti, mas da maneira que o Senhor nos orientou na Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, ajude essa pessoa se ela tem algum vício, Senhor, se tem alguma cobiça, algum mal na vida dela, em nome de Jesus, amém. E para finalizar aqui, existem sempre os desocupados no meio da multidão, né? As pessoas que só querem olhar a parte boa, alimentando a sua carne. Então, não viva nesse meio. Não é possível viver pela carne e pelo espírito ao mesmo tempo.
Se você cede às paixões da carne, vai ser aprisionado pelo pecado. Só que por Jesus você pode se livrar do poder da carne, do poder do pecado. E andar no Espírito e se satisfazer em Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Fico com Deus.